Bom dia, Marcelo. Bom dia, tudo bem? E aí, Você está fazendo o quê, cara? parte de organização de computadores. Cara, eu estava estudando essa matéria lá em casa, do professor Cássio, ela, né? É muito interessante, né? Cara, eu vi, esse cara faz coisas incríveis, alguns simuladores. Eu só acho um pouco complexo o que ele explica. Eu acho que está faltando alguma coisa aqui, talvez, para nos orientar. Principalmente nesse simulador aqui, KIS. É um simulador muito interessante. Eu consegui compreender algumas coisas, mas eu não consegui compreender tudo. Eu também tenho um pouco de dificuldade na questão dos registradores. O que você sugere, Patrícia? Alguma coisa que a gente pode fazer que ajude, né, a melhorar a compreensão dos alunos do professor, porque isso pode ajudar os alunos e pode ajudar o professor também, né? Eu acho que fazendo um tutorial com a ajuda do Diego. Sim, ele pode nos ajudar, ou seja, nós podemos juntar nossos conhecimentos, porque eu tenho um pouco de conhecimento sobre como funcionam os bancos registradores. Eu tenho dificuldade em quase tudo. Mas o Diego, ele sabe. Bom dia, Diego. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, e aí? E aí? Então, a dificuldade de vocês é no KS? KIS. Ah, muito ótimo, o programa é super bom, mas como vocês falaram, às vezes a gente esbarra nessa dificuldade de compreensão por a gente não ter um tutorial, mas eu vou mostrar para vocês como ele funciona e vocês vão compreender tudo da melhor maneira possível. Então vamos ao tutorial. É isso aí. 2000 anos depois. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui como é que funciona o simulador. A princípio a gente pode verificar que ele tem alguns botões de controle. Esses botões aqui, ele serve para dizer para qual registrador dentro do banco de registradores, que são 4, né, que vai do R0 ao R3, para qual vai o resultado da operação aritmética no final. Eu vou marcar como R3, porque após a gente executar um cálculo matemático aqui, pela unidade lógica de aritmética, ele vai retornar o valor aqui no R3. No R1, o que a gente vai colocar? Eu vou colocar a princípio o valor 1 no R0, 1 no R1. Ele vai executar a operação, ou soma, ou subtração, e no final ele vai armazenar no R3. Qual dado eu quero armazenar? Eu vou selecionar o R0 com R1. R0, ou seja, ele vai pegar esses dois valores. Vai passar pelo barramento, vai chegar na unidade lógica de aritmética, vai retornar pelo barramento e vai ser armazenado no nosso banco de registradores R3. Vou fazer uma operação básica de soma e depois a gente pode estar realizando operações mais complexas. Eu vou colocar a velocidade média mesmo. A gente está trabalhando com a casa base decimal, né? E vamos executar o KIS para verificar como que vai ser o seu funcionamento. Executando, ele pega os valores armazenados no registrador R0, R1, passa aqui pelo barramento A e barramento B, chega na unidade lógica aritmética, ele realiza a soma de 1 mais 1 é 2, ele retorna pelo barramento e armazena de volta no banco de registradores, no caso na posição R3. Agora nós vamos fazer uma soma de 3 valores usando o simulador KS. Essa soma ela não pode ser feita diretamente. Para isso nós precisamos ter pelo menos 2 rodadas no programa, né? Eu vou somar aqui, vou colocar no registrador 0, 50, 10 e 20. Eu vou querer armazenar esses valores somados no R3. Então já escolhi R3. Como eu não posso fazer uma soma direta, eu vou primeiro somar o R1, R0 e R1. E depois eu vou pegar o valor do R2 para poder somar. Vou executar a soma. Ele pegou os valores do registrador, passou aqui pelo barramento, pegou o valor 50 e 10 primeiro, realizou a soma, o valor 60, retorna pelo barramento C e armazena o valor no
no registrador R3, 60. O que falta agora? Falta agora realizar o restante, que é os de 20, que a gente ainda não conseguiu somar os 20. Então eu vou pegar R2 mais R3 e vou armazenar no R3. Executando a soma, ele pegou o valor do registrador, passou pelo barramento, 60 mais 20. A unidade lógica de aritmética realizou a soma e está retornando pelo valor, pelo barramento e armazenando no R3. Pronto, realizamos uma soma de 3 valores. Beleza, agora vamos para as seguintes dúvidas. No caso, sobre o programa, como a gente pode ver, a gente vê a questão no caso dos registradores. No caso, só para constar, Marcelo e Lailson, se vocês quiserem contribuir no meio aqui da dúvida também, porque é tipo uma troca de conhecimento. Então, seria possível realizar todas essas operações se por acaso eu não tivesse os 2 barramentos por onde está passando os valores, ou se eu tivesse apenas um barramento, a operação seria concluída no final? Porque eu lanço aqui no registro, no caso. Eu vou ter o R3, eu vou ter o R0, o R1 e o R2, que é para onde eu quero que ele retorne, no caso, o meu valor. Aí, quando eu jogo lá para os meus registradores, da onde eu vou definir o valor que vai ser, no caso, eu estou definindo o meu valor R2 e estou definindo aqui o meu R3, que está sendo o meu outro valor. Aí tá. A partir do momento que eu venho aqui na unidade lógica aritmética, que é para mim definir o meu tipo de operação. Quando eu inicio a usar o KIS para ele executar tudinho, ele faz aqui a leitura e ele joga para onde? Ele está passando os 2 valores pelo barramento para depois ele retornar para o outro barramento até onde eu quero no final. Aí então a dúvida no caso que qualquer pessoa, digamos que nunca usou ele, que vai usar ele pela primeira vez, caso ele fosse usar ele a primeira vez, ele entendesse, será que eu preciso realmente desse barramento? Qual a importância desse barramento? Desses 2 barramentos por onde está passando os valores? Aí, Diego, no caso aqui desse simulador, ele trabalha apenas com 2 variáveis de cada vez. Então, é necessário realmente ter mais de uma variável, senão ele não teria como executar operações matemáticas, a não ser que tivesse pré-programado, digamos, um valor na memória de uma variável e ele iria interagir com aquele valor, mas não é o caso. Todos os valores inseridos nós inserimos nos registradores, no banco de registradores, né? R0, R1, R2, R3. E através deles nós efetuamos operações. Tanto é que para somar 3 valores, nós precisamos dar dois ciclos, né, completos para poder chegar nesse valor. Essa é uma limitação. E outra limitação é que a gente só consegue trabalhar com 4 registradores. Então tem que, uma hora ou outra, a gente tem que sobrescrever o valor de um ou de outro. Né? Poderia falar um pouco também sobre que o número pode ser retornado em decimal, né? Em decimal e em binário. Beleza, vou continuar então. Agora nós vamos mostrar para vocês como é que funciona uma soma binária num KIS. A princípio eu vou colocar o valor 1 e ele vai ser somado pelo 0 em binário. Vou mudar a base decimal. Agora está na base binária. Aqui em binário o valor 1, em binário o valor 0. Nós vamos fazer uma soma desses 2 valores e armazenar agora no R2. Vou executar a soma de R0 mais R1 em binário. Executando. Passou pelo barramento A e B, passando pela unidade lógica aritmética. Vai retornar pelo barramento C e armazenar o valor no registrador na posição R2.
Pois é, como vocês têm conhecimento, em binário 1 mais 0 é 1. Realizar uma nova soma. Agora, 1 mais 1 tem que dar 2 em binário. Executando 12 em binário, vocês sabem que é 10, né? Ó, já pegou o valor 10 em binário, retornando pelo barramento C e vai sobrescrever no R2. O valor 10. Pronto. Terminamos uma soma binária. Pode ir lá? Pode. Bom, galera, agora como vocês acabaram de ver, já foi feito algumas demonstrações sobre o que o KS pode fazer e já foi também esclarecido algumas dúvidas lá sobre a questão dos barramentos. E dando continuidade, agora vamos ver como que ele funciona na operação de subtração. Vai lá, Marcelo. Bom, vou continuar. Bom, como o Diego falou, nós vamos realizar agora uma operação de subtração. Nós vamos. O resultado dessa subtração vai ser armazenado no valor R3, registrador R3. Vamos subtrair R0 menos R1. R0 com valor 100, R1 com valor 50. Vamos marcar aqui para ele fazer a subtração em vez da soma e vamos executar. Ele pega os valores dos registradores, passa pelo barramento A e barramento B, os valores, chega na unidade lógica aritmética, realiza a subtração, o valor da subtração é 50 e retorna pelo barramento C até o registrador R3. Pronto, nós realizamos uma subtração com o simulador KIS. Tá. Então, Marcelo, como você já apresentou um pouco, né, sobre as operações matemáticas que nós podemos realizar com KIS, acho que agora pode falar um pouco sobre os pontos negativos que ele tem, né? Eu percebi aí que a gente só consegue fazer uma operação por vez, ou seja, somar dois valores ou então subtrair dois valores. Será que isso aí não fica muito uma coisa muito antiga, muito antiquada, pelo fato de ter apenas a possibilidade de somar ou subtrair dois valores? Na realidade, é só um simulador, né? E a proposta desse simulador é ser o mais simples possível. Então, por isso que nesse caso ele faz apenas uma operação de cada vez, ou seja, uma soma com dois valores ou uma subtração, né? E nesse caso, qual seria um ponto positivo que tu poderia citar sobre o KS? Seria mais ou menos ele mostrar para quem está vendo como realmente as coisas funcionam dentro de um computador, porque pelo que você explicou, né, nós temos a unidade lógica e aritmética, que é quem faz todo esse processamento, né? Então, se você puder falar um pouco para nós sobre o ponto negativo, do teu ponto de vista do KS. O ponto negativo do KIS é exatamente esse que a gente está citando, né? Ele tem apenas 4 registradores e pode fazer pequenos cálculos, né? Ele é apenas para simular como é que funciona o percurso dos dados dentro de um processador, né? De forma bem básica. E no mundo real não seria possível fazer essa visualização. E essa é a proposta do KIS. Mostrar como que os dados percorrem dentro de um processador. Então tá ok. As dúvidas acredito que foram sanadas, né? Na realidade, a gente está apenas iniciando o debate. Tem muitos outros assuntos, inclusive na parte aí que a gente pode estudar depois, que é os números binários, as bases decimais. Então, isso é apenas um pontapé inicial para atiçar o conhecimento das próximas pessoas que virão ver esse vídeo, né? Então é isso, pessoal. Para você que acompanhou o nosso vídeo até aqui no final, às vezes, quando a gente se depara com um determinado programa, apesar dele não ter um tutorial, às vezes a gente acaba pensando que ele é muito difícil, que ele é aquele bicho de 7 cabeças, mas como vocês puderam ver, tanto o Laís quanto o Marcelo
eles tinham algumas dúvidas e acreditavam que, no caso, eu poderia entender bastante sobre o programa e repassar conhecimento para eles, mas a verdade é que eles já conheciam a questão do programa, só que ainda não tinham parado realmente para conversar. E uma conversa em grupo, ela equivale como se fosse a um tutorial. Então, em si, o tutorial, ele funciona como uma forma de conversa, é como se você estivesse conversando com as instruções para você executar uma determinada tarefa, que foi o que nós fizemos aqui. Em apenas uma conversa entre um grupo de 3 amigos, a gente pôde definir um tutorial de passo a passo, onde um foi tirando as dúvidas do outro e mostrando todas as funcionalidades que o KIS pode executar. E é isso, pessoal, para você que ficou com nós até aqui. Até a próxima.